Olá pessoal, André Costa do programa Aliança Galáctica. Bom, esse é o segundo vídeo da série As Almas de Nebadon e eu queria já colocar para vocês algumas observações importantes. A primeira é que vocês lembram que em vídeos anteriores, eu não me lembro exatamente qual deles, né? Eu sempre mencionei que nós tínhamos um problema aqui a nível reencarnatório na Terra, porque por conta do reset nós não tínhamos mais o manual de instrução, né, de como agir na hora que nós estamos inseridos na matéria, né? Pois bem, ao que parece, a partir dessas informações que começam a ser postadas, é óbvio que vocês vão ver essas informações de forma muito fragmentada em outros vídeos, e agora que nós estamos tentando colocar todas em ordem dentro de um mesmo trabalho. Porém, ela já começa a se apresentar, pelo menos as características técnicas, né, que envolvem a formatação de uma alma, né, e como isso é algo que é importante para que a gente perceba de que forma essa estrutura funciona e de como está ou de como estão as informações que nos foram passadas através das instituições religiosas e do próprio segmento místico. Uma outra coisa também que não pode passar desapercebido, e isso também é um motivo a mais para que a gente preste atenção na desconstrução daquilo que nós entendemos como criação. Vocês percebam que mesmo um projeto que se mostrou estagnado depois de um determinado tempo, seja lá pelos motivos que foram, né? Ele é um projeto que despendeu e despende muita energia construtiva da fonte que tudo é. Vocês percebam, de acordo com o próprio livro de Urântia, toda digamos assim, a estrutura administrativa que foi formada, que foi formatada, de modo a administrar, de modo a criar um processo organizacional de toda essa criação, né? Então, vocês percebam que o universo, ou a criação, ou esse Deus, né, que nos colocaram, a forma de se falar a respeito da perfeição de Deus, ou da perfeição da criação, não que ela não exista, mas ela não é algo que nasça pronta, ela é algo que vem sendo ajustada com o tempo. Então isso também ajuda bastante, né, na quebra de paradigmas, na desconstrução e também na ascensão perceptiva desses assuntos. Outro fator também importante é que aqui nesse vídeo, ou nessa série, nós também já começamos a ter informações que colocam dúvidas, né, nos processos reencarnatórios de forma linear, como as religiões nos passam, principalmente o Espiritismo, né, em que quando nós retornamos, a gente sempre retorna num tempo, obviamente, à frente, a nível cronológico, daquele na qual nós desencarnamos. E isso fica claro que a coisa não é feita dessa forma, inclusive até alguns autores questionando a própria existência da reencarnação dentro desse processo, porque a gente só considera a reencarnação quando você volta e dá prosseguimento a algo que foi interrompido na experiência anterior, o que não é o caso, porque a gente não lembra de nada, nós sofremos um reset de memória. Então, por exemplo, essa realidade na qual nós estamos conversando agora,
em que a grande maioria de nós não tem ideia do que nós fomos, ela pode ser uma realidade paralela da anterior. E muitos, às vezes, num processo de regressão hipnótica, ele pode estar vendo uma reencarnação numa constante temporal diferente, numa realidade diferente, tá? Em que ele interpreta como um passado dele, às vezes não foi, e também muitas das vezes ele pode estar vendo a experiência de vida de um fractal, tá? De um fractal dele, um fractal da mesma estrutura eu sou, ou monádica, vivendo uma experiência numa realidade paralela em que, por questão de ressonância, a pessoa que está fazendo a regressão, ela achar que aquela é a vida dela, e não é. Então isso também, né, nos coloca um ponto de interrogação com relação a isso, né? Veja bem, quando você tem a memória resetada e uma nova programação ela é inserida, tá? Você tem um reset para quê? Né? Um reset ele é feito quando você quer limpar algo e inserir algo novo, né? Na maioria das vezes, num contexto totalmente diferente dos anteriores. Então isso também é um ponto que a gente merece levantar isso em questão. E também, por último, para este vídeo, a informação que eu coloco aqui é um questionamento sobre a eficácia de toda essa estrutura administrativa, né, na qual muitos filhos paradisíacos, a grande maioria da linhagem do próprio Anyotake, como eles manipulavam as realidades visando clonar a estrutura de Avona. Então vocês percebam que eles faziam uma espécie de hackeamento, fazendo um programa paralelo, indetectável pela fonte que tudo é, porém absorvendo todas as informações que a fonte adquiria, certo? Então, vocês imaginam, como foi colocado até no vídeo anterior, uma central elétrica em que ela é projetada para atender um determinado número de usuários, pagantes, lógico, pelo serviço, e você tem um outro tanto, às vezes até uma quantidade significativa, fazendo o que nós chamamos aqui de gato de energia. Então, muitas das vezes, aquela concessionária ela entra em colapso porque a quantidade de energia gasta não corresponde à quantidade de, digamos assim, de usuários cadastrados, né? Esse seria melhor o termo. Então, gente, aqui nesse vídeo foi colocado algumas questões que são importantes para a nossa quebra de paradigma e eu espero aí que vocês estejam gostando, né? Estejam gostando desse assunto. Espero também que vocês coloquem as dúvidas de vocês, porque elas poderão ser usadas, inclusive, em exposição de vídeos futuros, às vezes vídeos até à parte, se bem que complementar, né, de todo esse assunto que nós estamos colocando, tá ok? Um grande abraço aí a todos e fiquem, né, obviamente, com o vídeo slide posterior. Um abraço.